ouvintes. Então, mais uma vez, um ótimo sábado a todos, um bom dia, né? Nossa edição do Café com Caju continua agora no nosso último encontro desse primeiro semestre de 2022, onde a gente fecha agora a discussão sobre a obra Ruído, dos professores Kahneman, Sibony e Sunstein. Fechamos as apresentações com agora as falas da Evelyn e do Danilo. Então, fiquem à vontade. Obrigada, professor Pedrão. Bom dia a todos e a todas. Um sábado frio, pelo menos aqui em Vitória da Conquista. Mas vamos lá. A parte final, a parte 6 do livro, O Ruído, os autores vão começar a trazer uma discussão para a gente se realmente o ruído ele pode ser extinto. E, ao ser extinto, quais são as suas consequências? Se não seria melhor para nós, em termos de custos, em termos de tirar o ruído, aumentar o viés, se realmente, por um pouquinho melhor, de uma melhor condução social, não seria melhor nós convivermos com um pouquinho de ruído a não ter ruído algum. Primeiramente, ele vai falar sobre justamente essa questão de que o ruído, dentro de uma seara penal, ele pode parecer uma coisa absurda, mas depois, quando você vai tentar analisar propostas de como retirar esse ruído, ele acaba sendo inviável por uma questão de onerosidade, por uma questão de aumento de viés, por algumas tentativas de reduzir o ruído, acaba caindo em produção de um viés sistemático. Tolerar o ruído significa trazer um processo de audiência individualizada, que seria uma espécie de tentar, particularmente, cada pessoa ter o seu caso ouvido e ser visto. Algumas estratégias de excluir o ruído, pode ser uma espécie de lacuna para que pessoas oportunistas podem aplicar golpes, e pode ser também uma outra forma de acomodação de valores ou de congelamento de valores, como ele coloca. O processo também pode ser ruidoso, ele pode ser uma forma de permitir que a sociedade ela se sinta reprimida em não cometer alguma conduta ilícita, e no sentido também de que todo mundo, de alguma forma, não quer ser tratado como uma pessoa sem personalidade, sem mascarada, sem rosto. Todo mundo quer ter uma personalidade, ninguém quer ser tratado como robô. Então, essa é a última... o último ponto que ele traz dentro dos capítulos 26 e 27 para ser discutido, de que todo mundo quer ter uma dignidade, quer ser tratado pelo menos um pouquinho de uma forma individualizada. Primeiramente, ele vai trazer a questão da onerosidade do ruído, que muitas estratégias que são utilizadas, no final das contas, acaba trazendo um prejuízo ou um alto custo para aqueles que querem retirar o ruído. Então, de uma certa maneira, é melhor ter um pouquinho de ruído do que uma solução extremamente onerosa, que vai gastar muito. Um outro ponto que ele traz também é a questão dos algoritmos, que muitas vezes a gente também tenta tirar os ruídos por meio desses algoritmos, mas no final das contas a gente acaba caindo em erros do tipo, ele traz o exemplo do xadrez, que acaba caindo em erros sistematizados, que assim, qualquer pessoa poderia fazer, bastava colocar o rei em xeque, então qualquer pessoa não precisava nem ser um expert em xadrez, bastava colocar o rei em xeque e acabou.
Um outro exemplo que ele traz também é dos 3 strikes, que se a pessoa comete 3 infrações, ela seria condenada à prisão perpétua. Então, se a gente for observar, necessariamente não está sendo analisado quais seriam as condutas que esse agente teria. Seriam 3 ações tão graves assim que poderia culminar na pena de prisão perpétua, ou bastava qualquer coisa ali que fosse 3 multas de trânsito e tchau, prisão perpétua. Então, por conta dessa análise simplória, a gente seria melhor ter um pouco de ruído, a não ter ruído algum, analisando essa vertente. Já esses são os 2 pontos discutidos dentro do capítulo 26. Já dentro do capítulo 27, denominado de dignidade, ele vai começar discutindo justamente essa questão dos atendimentos individualizados. Ele até cita um pedaço de O Mercador de Veneza, em que Portia vai falar sobre a questão da misericórdia? E aí ele justamente vai falar que a misericórdia é ruidosa, porque é um critério muito pessoal, particular, seria muito individualizado. Então, assim, por mais que você queira ter um atendimento individualizado, esse atendimento individualizado traria muito ruído, ainda que fosse, por exemplo, que 3 pessoas analisassem o seu caso, seria um atendimento individualizado, ainda que essas 3 pessoas tivessem o mesmo parecer sobre o assunto. Após essa parte do atendimento individualizado, ele vai falar sobre a questão dos valores, em que, não tendo os ruídos, a gente teria uma questão de congelamento, não teria uma modificação dos valores, não teria uma ampliação do sentido dos valores. Então, seria necessária a existência de um pouco de ruído para que valores pudessem ser modificados ou pelo menos ampliados em questão de entendimento. Já o próximo tópico seria justamente a questão das pessoas utilizarem a existência de regras claras e sem conceitos abertos assim, ou genéricos, fariam com que pessoas oportunistas pudessem aplicar golpes. Ele até utiliza o caso do Código Tributário, em que se não tivesse alguns conceitos abertos ou genéricos, a pessoa iria falar, mas isso aqui não está descrito como uma conduta ilícita, então a gente pode fazer um contorno aqui e aplicar o golpe. Ele até cita o exemplo dos filhos adolescentes, né, que a gente sempre dá um jeito de contornar a situação, mas não foi bem isso. Esse aqui não encaixa dentro do conceito fechado. Então, é melhor ter alguns conceitos abertos, justamente no sentido de evitar a aplicação de golpes. Depois, ele vai falar sobre a questão do ruído, sobre ser uma forma de evitar que as pessoas cometam crimes ou cometam ações ilícitas. Elas podem ficar receosas e isso pode ser uma forma de reprimir que não aconteça outras situações ilícitas. E, por último, que é a questão das pessoas serem tratadas dentro de um mínimo de individualidade. Ele até fala sobre a questão de trabalho mesmo, emprego, que ninguém gosta de ficar ali batendo ponto, tipo aqueles exemplos antigos de administração de Ford, de estar ali, caixinha, tal, monta e volta, e você não tem um mínimo de abertura ali para poder
ter uma margem criativa. Então, ele cita que seria realmente necessário um mínimo de ruído para que as pessoas se sentissem, pelo menos, com um mínimo de tratamento individualizado. É isso. Muito bem, Evelyn. Bom dia, professor Flávio, professora Ângela, todos presentes. A gente segue a discussão para a última parte do livro, só que antes de entrar na discussão, eu queria refletir um pouquinho sobre o porquê que nós estamos aqui. Por que nós estamos num sábado de manhã, frio de julho, onde muita gente, né, já entrou de férias, falando sobre ruído. E aí eu fiquei me perguntando, né? A gente caminhou o semestre, começamos lá tentando identificar o ruído, depois a gente passou para uma discussão de como medir esse ruído, como é que esse ruído ele ocorre. O Kahneman faz esse trajeto e a gente o acompanhou. E a gente chega nessa parte final, né? Como é que a gente otimiza o tal do ruído? Então, para a gente finalizar a discussão do semestre, eu queria retomar uma questão que foi discutida lá no primeiro encontro. O que é ruído? Para o Kahneman vai dizer para a gente que ruído é uma variabilidade indesejada dos julgamentos. Beleza. Por que a gente está discutindo isso aqui hoje, né? Final do semestre ainda falando sobre ruído, porque a gente tem ruído demais. Sejam estes ruídos aplicados ao direito, sejam esses ruídos aplicados ao que o Kahneman vai chamar de juízes profissionais que não são necessariamente ligados ao direito. Então, o médico é um juiz profissional, quando ele decide se um câncer é benigno ou não, ele toma ali uma decisão. Sei lá, um diretor de uma grande empresa também é um juiz profissional quando ele toma ali uma decisão para a sua equipe, para o andamento da empresa, enfim. E nós temos, segundo o Kahneman, nós temos ruídos demais em todas essas decisões. Em alguns semestres anteriores, aqui dentro do Caju, a gente discutiu a possibilidade do uso do algoritmo para, eu não sei se eu posso dizer, para a formatação de uma possível teoria da decisão judicial, né? Mas a gente discutiu o uso inclusive eu acho, professor Pedrão, um tema que nos é caro e que a gente pode, inclusive, caminhar para isso nos próximos semestres. Porque depois de a gente falar de ruído, de a gente falar de discussão matemática lá do direito, né, do semestre passado, e falarmos de algoritmos, por que a gente não caminha para um pouco da teoria prática da decisão judicial, né? Mas a gente falou de algoritmos, e a pergunta, à época, foi: algoritmos podem solucionar essa variação? A gente nem chamou de ruído, né? Mas algoritmos podem solucionar, talvez, a variação das decisões? E a gente viu que não, que algoritmos não solucionam o ruído. E o Kahneman vai terminar o livro, talvez arrematando essa questão, porque ele vai trazer para a gente, aí já adentrando na parte final e fazendo a minha apresentação, ele vai dizer para a gente que para reduzir o ruído, ou decidir como, em que medida fazer essa redução, a gente precisaria diferenciar, a gente precisaria dividir aí o ruído em dois modos para regular o comportamento. E ele vai chamar esses dois modos de regras e padrões. E talvez essa distinção entre regras e padrões ajudem-nos a definir e a relembrar por que, por exemplo, uma solução mágica com um algoritmo para tomar decisões não solucionaria ruídos. Para Kahneman, as regras elas são feitas para eliminar discricionariedade por parte do juiz que o aplica.
E aí aqui eu não estou falando de juiz de direito, estou falando dos juízes que tomam decisões. Os padrões, de outro modo, eles são feitos para conceder discricionariedade. Então, enquanto que a regra é um caminho fechado, é um quadro muito restrito, onde o julgador precisa, ali dentro, tomar a sua decisão, e aí a regra vem para eliminar a discricionariedade, o padrão concede formalmente um pouco de discricionariedade. De modo que as regras, elas reduzem o papel do julgamento e os padrões, completamente diferentes, dão ao juiz uma condição de especificar algumas coisas. Ele chama de especificar termos amplos. Enquanto para a formação da regra eu preciso explicar detalhe por detalhe como aquela regra precisa ser aplicada e os conceitos ligados a ela, nos padrões não. Enquanto que assim, as regras elas restringem, né, o julgamento, os padrões concedem um espaço para a reflexão do juiz. E os algoritmos funcionam exatamente como regras e não como padrões. E aí a Evelyn trouxe para a gente. Eu posso colocar, como lá no caso do xadrez que o Kahneman traz, né? Eu posso colocar todo mundo numa caixa só para falar apenas sobre regras? A resposta é óbvia que não. Por exemplo, uma universidade, para ela condenar todo mundo sobre plágio, ela precisa dizer o que é plágio. E a universidade, em certa medida, ela tem uma certa dificuldade em dizer o que é plágio. Até que ponto eu chamo de plágio ou não? Os diretores de uma empresa, para coibir abuso de gerente, os diretores precisam dizer exatamente o que são abusos para formar regras e para formatar regras. Daí porque o Kahneman vai definir que estabelecer alguns padrões sem especificar detalhes, em algumas situações é aplicável, mas acaba levando a um aumento no ruído. E aí ele vai dizer, olha, a grande dificuldade em fazer com que as pessoas montem regras e, consequentemente, reduzam os ruídos, é estabelecer quais os limites para... Como estabelecer limites para as regras. E acaba fazendo com que as pessoas optem, de fato. Os padrões, por exemplo, foram muito utilizados nas redes sociais. Vamos lá, o Kahneman cita que o Facebook tem padrões de comunidades. E esses padrões ditam mais ou menos o que a rede social ela aceita ou não. Justamente porque o Facebook ele não estava, no momento que formou lá, que formatou seus padrões de comunidade, preocupado em dizer exatamente o que era cada coisa, o que era cada termo, para especificar uma regra. Então, em resumo, o Kahneman vai dizer que para a gente reduzir o ruído, a gente precisa definir quando e onde e para que eu utilizo regras e se eu estou disposto a definir e a dizer detalhadamente todos os desdobramentos para definir essa regra e não provocar ruídos forçados sobre a regra, e quando eu devo utilizar padrões e aí dar uma discricionariedade para o juiz e para quem utiliza o modelo de padrão que eu estou sugerindo. O Kahneman ele vai trazer um termo interessante já no finalzinho da obra, que é a ideia de justiça burocrática. Para Kahneman, a justiça burocrática é um termo que a gente deve guardar, porque seria, em tese,
uma justiça baseada em muita regra, em muitas regras. E a ideia de não ter muito para onde correr. E aí eu me lembrei muito da figura do juiz que a gente chamava lá de juiz boca de lei, que apenas aplicava a norma sem conversar muito sobre ela, sem permitir uma certa discricionariedade caso a caso. E aí a pergunta que a gente deve fazer em cima da discussão do Kahneman tá, uma justiça burocrática, ela nos concede um acesso à justiça propriamente dito? A gente já discutiu ao longo do tempo que nos parece que não, né? Se a gente apenas aplica a norma sem interpretá-la, nos parece que não. Então, para finalizar, ele vai dizer que a aplicação de uma regra ela pode ser considerada inequívoca quando estabelecida às cegas, completamente às cegas. E isso me lembrou muito a ideia dos algoritmos, né? Os algoritmos fazem isso, né? Da aplicação às cegas da programação que ele recebe. E aí, para fechar, ele vai dizer que os exemplos que foram trazidos, os inúmeros exemplos, visam uma reflexão a respeito do ônus de exercer a discricionariedade, sendo que a discricionariedade ela se revela como um grande e custoso gerador de ruído, ou se nós estamos suscetíveis e preferiríamos optar por regras, né, ao invés, ou melhor, por padrões ao invés de regras, e não caber essa discricionariedade e ter uma decisão mais, menos padronizada, né? Então, é isso. E só para fechar, ele traz 4 ensinamentos, no finalzinho do livro mesmo, que aí eu gostaria de lê-los. Ele vai dizer o seguinte: regras simplificam a vida e reduzem o ruído, mas padrões permitem às pessoas se ajustarem às particularidades de cada situação. Regras ou padrões? A pergunta, né? Primeiro pergunte qual deles gera mais erros. Depois, qual é mais fácil criar e qual é mais fácil trabalhar. Com que frequência nós usamos padrões quando deveríamos adotar regras, simplesmente porque não prestamos atenção no ruído? E, por último, a redução do ruído não deve fazer parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou pelo menos ainda não. Mesmo assim, o ruído pode ser horrivelmente injusto no mundo todo. Os sistemas legais deveriam considerar medidas enérgicas para reduzi-lo. E essa última, para mim, é fantástica e a gente penso que fecha muito bem o livro com ela. Acho que é isso. Ok, Danilo, ok, Evelyn, muito obrigado, gente. Olha só, né? Acho que o livro deixa para nós ainda bastante coisa para pensar, ainda um desafio, né? É óbvio que Kahneman e o Sibony, principalmente, eles não estão preocupados com o universo exclusivo do direito. Eles não são dessa seara. Mas aí entra a minha pergunta, né, que eu quero fazer para vocês, para a gente começar a pensar aqui o texto. Será que realmente, quando eles estão, e o Danilo trabalhou isso muito bem, né, essa noção de regras e padrões, se a gente fosse trabalhar isso para o direito, será que a gente teria que adaptar a expressão padrões e, consequentemente, trazê-la para um universo do nosso vocabulário?
Será que eu poderia pensar padrões e reler o livro quando ele fala em padrões, pensando no caso do direito, em princípios? Ou, se a gente fosse pensar de uma maneira geral, né, será que padrões não seriam ou não equivaleriam àquilo que o Wittgenstein chama de normas dos jogos de linguagem? Né? E que talvez essas normas dos jogos de linguagem, por serem compreendidas de uma maneira fantasticamente ontológica por nós, elas não fariam, às vezes, mais sentido do que as regras? E aí é que entra também o problema, né? Quando a gente fala em regra no direito, e a gente imagina um sistema que só traga regras, a gente tem que pensar historicamente o positivismo jurídico. E a gente tem que pensar que, de certa maneira, ao contrário do que o senso comum não jurídico pode parecer, um sistema de regras gera discricionariedade. E se gera discricionariedade, gera ruído. Então, será que o positivismo jurídico resolveria o ruído? Ou será que o positivismo jurídico daria mais ressonância para que esse ruído se amplificasse? São problemas que a gente precisa agora adaptar, né? São desafios que a gente precisa agora tentar compreender. Mas eu queria ouvi-los, eu só queria provocá-los nesse primeiro momento para a gente poder caminhar para um fechamento dessa discussão e, consequentemente, uma abertura da seguinte. Júlio, você está doido para falar? Pode falar. Bom dia a todos, primeiramente. Sendo bem sincero ao senhor, professor, eu realmente não tenho uma resposta, não. Mas a questão do Wittgenstein foi bastante provocativa. Eu fiquei pensando nisso aqui. Mas, sinceramente, eu não tenho uma resposta, não. Pelo menos, não uma resposta concreta, mas certamente voltar ao positivismo seria quase que algo real e pensável. Apesar que, ultimamente, como diria o Lênin, né? Se a galera não morreu, bem, esse tal do juiz Boca da Lei não morreu e ainda aí consegue ainda perceber casos dessa forma. Penso que certamente voltar a essas perspectivas positivistas com influência moral fortíssima aí, pensa, por exemplo, no naturalismo, certamente essa não é a saída. Mas uma resposta formada acerca dessa questão dos ruídos ainda não tenho, não. O pessoal não deve ter tomado café da manhã, Pedrão. Tá mutado. Ou é a falta do café, Ângela, ou realmente deve estar muito frio na região de cada um aí, que o pessoal está meio... Congelou. Congelou. Tá sem energia, tá sem coragem. Dessa vez aqui no sul não tá frio. Aqui tá gostosinho. 21 graus, tá bom. Isso aqui também. Eu queria propor uma reflexão aí. A partir disso que o pessoal, enquanto isso, vai tomando café, vai se esquentando. Eu queria propor uma reflexão um pouco conectada com o que a gente falou lá no primeiro grupo, né, e agora com esse fecho do Pedron, né? Até para que a gente faça disso aqui um ciclo, né? Um círculo hermenêutico, um desfecho. Para a gente levar o ruído a sério, né? Usando a expressão dele, que já remete ele lá para o Dworkin também, a gente não pode invisibilizar o ruído, certo? Eu acho que a obra toda é um esforço para dizer, ó, tá aí, o ruído está aí, a gente tem um esforço hercúleo para tentar eliminar o ruído das decisões, né? Das decisões, ok, né? O Danilo já escapou do direito, disse, ó, todas as tomadas de decisões políticas, decisões administrativas, né? Embora aqui nos interesse a tomada de decisão judicial, né? E o modus de construção jurídico. Né? O ruído está aí, ele está posto, né? Então, a gente precisa levar ele a sério, né? Ou seja, a variabilidade das decisões
ela não é expurgável, ela inclusive é desejável. Tá? Porque senão, vamos fazer, né? Vamos fazer aqui um... Porque se a decisão, se o ruído não é algo desejável, tá? A gente tem o silêncio. O resto é o silêncio. O resto é o silêncio, me lembrei. O resto é o silêncio é uma frase de Hamlet. Hamlet fala, o resto é o silêncio no leito de morte. O resto é o silêncio é um trecho do Huxley, né? A gente já falou sobre isso, já trabalhou sobre isso lá no Direito e Literatura também, para falar da importância desses espaços de silêncio também. Na música, o Huxley vai falar, né, que Shakespeare não, Beethoven usava muito o silêncio na composição das músicas, né? Ou seja, esses espaços de parada, de ausência de som, né? De ausência de discussão, de ausência de, né, de linguagem. Tá? Vou fazer as metáforas aqui, depois eu tento juntar, vamos ver como é que fica aí. Tá? Então, o ruído, ele é inevitável, ele é a variabilidade da tomada de decisão. Se eu não tenho ruído, então eu tenho o silêncio, né? O resto é o silêncio, essa frase do Hamlet, que ele fala no leito de morte, é quando a gente tem, né, a unissonidade, né? Ou seja, sem divergência, sem variabilidade, né? No fundo, me parece que isso tudo é uma metáfora sobre a finitude humana, puxando para a filosofia. Né? Ou seja, a nossa finitude, a nossa, para usar Luhmann, então, a improbabilidade das comunicações. Perceba que no processo de tomada de decisão, no processo de construção do modus operandi jurídico, sempre vão ficar farpas da linguagem. E tudo bem. A gente precisa construir mecanismos, ele fecha assim, né? Construir mecanismos para a gente tentar, enfim, né? Ter um mundo menos ruidoso, né? Para que a gente possa lidar com essa variabilidade, sabendo que essa tomada de decisão hoje pode amanhã, no futuro, não servir mais, não ser mais adequada. Assim, a gente já tomou várias decisões no direito. Né? Então, acho que a gente pode pensar, né, nessa obra como uma reflexão sobre a nossa finitude, né? Sobre a nossa, enfim, sobre essas lacunas, né? Esses espaços que são de ruído, mas também são de silêncio, né? Quando a gente já não escuta mais um determinado preceito. Né? E claro, aí fica para nós aqui esse desafio de tentar identificar quando que regras, quando que regras são padrões, que é quase, né, compreender quando a gente está operando no sistema 1, no sistema 2, né, quando a gente está no automático, quando a gente está reproduzindo e quando a gente está invisibilizando. E claro, se a gente está invisibilizando, a gente também está silenciando vozes, né, silenciando direitos, silenciando culturas, né, nos processos de tomada de decisão. Eu acho que pensar assim de uma forma abstrata, metafórica, ela faz com que a gente consiga voltar para a concretude da proposta da obra, né? Que ela é muito objetiva, assim, né? Ela é uma obra larga, densa, repetitiva em alguns momentos, ela vai e ela volta, parece que está falando do direito, daqui a pouco não está falando do direito, mas no fundo, ela está falando do humano, né, do nosso processo de julgamento, de tomada de decisão. Quando eu julgo um outro a partir dos meus preconceitos, né, será que os nossos preconceitos não são ruídos? Claro que são. Né? E preconceitos é um conceito que se antecipa, né? Ou seja, que já fez barulho antes, qualquer que seja. Enfim, dei uma viajada, mas eu acho que tem muito isso. A obra me levou muito a essas reflexões sobre a finitude humana, né? Que aparece, que transborda na nossa tomada de decisão, no erro, né? Que é incontornável, que é inevitável. Tem um outro textinho, Pedron, que talvez casasse aqui, que é bem pequenininho,
porque no fundo tudo isso tem a ver com linguagem, né? Que é a aula do Roland Barthes. A aula do Roland Barthes, na verdade, é uma aula magna, uma palestra do Barthes, a convite de Foucault, nos anos 70, se eu não me engano, em Sorbonne. E lá ele vai falar, né, sobre a aula, mas ele vai falar sobre a questão da linguagem, né, de como a linguagem é o que somos, né, ele entra nessa linha, e como ela também nos oprime, né, como a linguagem ela é fascista, né, ou seja, como ela obriga a dizer também. Então, vamos lá, vamos para a concretude agora. Quando a gente define algo, né, quando a gente define as hipóteses de aborto, né, a gente, de uma certa forma, se constitui, né? Então, né, nós, enquanto determinada sociedade, definimos aborto nestas situações. Isso nos define. Né? Mas ela também nos oprime, né? Porque o que aborto vale num determinado momento, mas pode deixar de valer em outro, né? Porque ruídos se atravessaram, né? Porque a vida se colocou. Né? É claro que a gente pode pensar, ora, sim, nos anos 40, proibido fazer aborto, a gente não tinha como fazer ultrassom e saber se é o sexo do bebê. Agora a gente já consegue saber se há viabilidade de vida. E talvez a gente, né, isso se colocou ali, a gente pode revisar. Né? A gente para e decide lá a hipótese de aborto em situações de violência. Né? E ainda assim, a gente não consegue lidar bem com essa situação, né? Porque outra se atravessa, ok, sim, uma situação de violência, mas... E aí a gente começa, e a gente vive hoje numa sociedade imensamente ruidosa, né? Imensamente barulhenta, não só o ruído do Kahneman, mas outras coisas se atravessam aí, né? Também. Enfim, a gente precisa saber lidar com essas questões e pensar nos nossos padrões de tomada de decisão e quando é hora de avançar neles, desculpa. E aí, esquentaram, tomaram café. O Barthes vai falar que a linguagem, ela nos oprime também e que a trampa da linguagem, a forma que a gente tem de saltar da linguagem, através da linguagem, porque ela é o único instrumento que temos, é a arte, a literatura, a poesia, a metáfora, né? Talvez por ali a gente encontre outros sons, ou uma polifonia de sons. Ah, Pedrão, tá difícil, tô aqui tentando, ninguém ergue mãozinha, ninguém fala nada. É, Se fosse o primeiro encontro, né, tá bem, o pessoal ainda tá tímido. acho que agora é preguiça mesmo, Ângela. Acho que agora é preguiça mesmo. O pessoal tá até de câmera fechada para fazer igual aluno em dia de arguição de aula, que baixa a cabeça, igual a Ema, né, para ver se protege. Ah, Pedrão, muito bom esse livro, assim, joia ter trazido ele pra gente discutir aqui, acho que foi bem proveitoso. Eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com o ruído, porque não deixa de ser também uma forma diferente para a gente lidar com o problema da discricionariedade, com o problema da finitude mesmo. E eu diria até mais, Ângela, pegando o seu gancho da linguagem, né? A gente parar de ter uma concepção metafísica dentro do processo. Isso aí. Dentro da vida da gente toda, mas, enfim, né, a gente tem que aprender a superar a metafísica, enfim, ela não vai ser a solução. Então, essas coisas do tipo a verdade, a justiça, não, gente, por favor, não funciona. É uma dificuldade, porque essa metafísica ela está incrustada na nossa cultura jurídica e não jurídica, de uma forma extremamente complicada. Né? É uma questão muito curiosa. Realmente as pessoas acham
que há algum tipo de elemento, eu vou dizer até quase espectral, que vai parar sobre o processo e a decisão vai ser guiada. Não, gente, as ordalhas acabaram e elas não funcionavam. Nunca Nada funcionou. dessas, elas não funcionavam, era muito simples. Não existe aparelho auricular, né? É. Para tomada de decisão. Eu vou encontrar o som perfeito, o tom da nota, sem O ouvido discricionalidade. absoluto, A verdade absoluta. não, mas né, como no caso da música, a ideia de ouvido absoluto é para uma minoria muito grande. O resto tem que correr atrás mesmo, e aí é estudo, é perseverança, é teimosia, né? Enfim. Evelyn. A Evelyn quer falar. Diga, Evelyn. Então, pegando o gancho assim, um pouco da fala da professora Ângela, quando eu estava lendo essa última parte, eu achei bem interessante, porque assim, ao longo do livro, foi igual o Danilo começou a fala dele, ele vai definindo o que é. A gente vê que dentro do processo do livro, ele vai tentando arrumar soluções para o ruído, e quando chega na última parte, ele vem e fala que não tem como não ter ruído. Eu até lembrei de um comentário em algum dos nossos encontros aqui, que a professora Ângela realmente falou isso, não tem como não ter. Nem é Tem que ter. desejável. Exato, tem que ter. Então, eu achei interessante a forma como os autores fecharam o livro, mostrando que a gente pode arrumar soluções para ser menos ruidosa, mas ruído sempre vai ter. Eu diria que a gente tem que se conscientizar que ele existe e a gente tem que falar sobre ele. Isso. A gente tem que levar ele em conta. Né? E isso é o importante, porque na grande maioria das vezes não se leva em conta. A gente joga o ruído para debaixo do tapete como se fosse sujeira. E isso é perigoso. E aí que está o problema. De certa maneira, né, eu venho pensando, conduzindo, escrevendo muito para tentar refletir sobre, como a Ângela colocou muito bem, a gente precisa voltar e refundar a teoria geral do processo, partindo do pressuposto de que a gente tem que deixar a metafísica para fora e que nós estamos lidando com a teoria para seres humanos, falhos, limitados, com horizontes, com preconceitos. As coisas são mais complexas quando a gente lida com essa teoria da justiça, com essa teoria do processo. Júlio? Professor, tô pensando aqui. Os autores eles fecham o livro dizendo que não tem como, que é impossível ficar livre desses ruídos. Não tem como, e me parece que realmente não tem como. E o livro todo, meio que uma viagem aqui, mas o livro todo, quando eu leio o livro ali, e falando de ruídos, eu sempre me remetia a uma sala muito curiosa que tem lá no Iotinho. Sim, eu lembro. Lembro, já sabe qual a sala que eu estou falando. Essa sala, eu leio, para quem não sabe, lá no Iotinho tem uma sala que é cheia de caixas de som, tocando cada uma música diferente e o pau quebrando. E é uma bagunça. Eu imagino que essa questão do ruído que o livro está trazendo é justamente você no meio, você, quanto pessoa, sujeito, indivíduo, no meio daquela sala. Só que de uma forma que você não consegue sair dela. Então você vive com esse barulho, esse ruído mesmo aí fazendo, te influenciando, não sei se influenciando seria a palavra correta, mas ali te dando, de certa forma, uma inclinação. E pensando na teoria do processo, como o senhor falou, e ontem eu li um texto interessante do Michael Stollers, que é assim fala o nome dele, o alemão. Ele dizia que a metafísica morreu com Hegel, e na hora que ele disse isso, eu falei, eu acho que não. Eu não tenho cacife assim, para discordar dele, né? Que
Mas eu acho que a metafísica não morreu com Hegel. Até mesmo por essa questão da justiça. Quando você pensa o direito. Eu estava falando de história do direito, quando você pensa o direito. Ainda no consciente e no inconsciente de todos que a justiça tem aquela remessão da justiça como uma deusa, algo assim, sobre-humano, imparcial, cega, e isso realmente me parece um problema. E quando a gente traz para a teoria da decisão, mesmo uma teoria tão complexa e tão bem construída como a de Ronald Dworkin, que sem dúvida disparada é a melhor teoria da decisão, não consegue ficar livre dos ruídos. Me parece que não. Se for mexer com tecnologia, aí é impossível. Porque a tecnologia não consegue livrar da moral. Veja lá de uma questão tão complexa e assim tão difícil que o de ficar livre do ruído. E isso, de certa forma, vem me preocupando porque, como eu falei mais cedo, eu não consigo encontrar saída. A gente lê, olha, mas não vê forma de falar bem assim, ó, aqui, ó. Você consegue, com a teoria mesmo, com a Ronald Dworkin, a do que eu falei em algum encontro aí sobre o Brandon, você consegue mitigar. Agora, ficar livre, eu acho que é impossível. Mais ou menos isso aí. Júlio, eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, pegando de novo a metáfora sua e da Ângela, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que assumir como postura, se a gente quer minimizar o ruído, é ouvi-lo. E é ouvir o outro. É ouvir os ruídos, para que a gente possa identificar os ruídos. Eu acho que. E aí não tem outra saída, se a gente pensar do ponto de vista processual, se a gente não levar a sério o princípio do contraditório para além da mera bilateralidade. Porque se o contraditório for simplesmente dizer e contradizer, ele é mais ruído. Agora, se a gente não estiver dizendo sobre a mesma coisa, como é que a gente vai minimizar esse ruído? Então, de novo, uma teoria geral do processo tradicional que não leva a sério uma ressemantização do próprio contraditório, ela só gera ruído. O autor vai falar, o réu vai falar, o Ministério Público vai falar, o juiz vai falar, aí depois o tribunal vai falar, e a gente só tem, igual você falou. Eu gostei dessa metáfora sua. Eu gostei muito dessa metáfora sua, dessa sala do Iotim, né? Porque é o problema. Quer dizer, está todo mundo falando, mas ninguém está se ouvindo. E se a gente não souber a hora de falar e a hora de ouvir, tudo é ruído. Ou tudo vira silêncio. Um silêncio ruidoso. Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Se a gente ainda parte de uma concepção de que todos têm as respostas prontas, e que, inclusive, o Poder Judiciário tem as respostas prontas, é uma situação muito complicada. Né? Eu não sei. Acho que a gente tem que pensar em N propostas para lidar com o ruído, e acho que talvez a gente tenha algumas alternativas curiosas. A gente talvez tenha algumas alternativas curiosas. Eu, conversando, né, com o professor Dieli Nunes, que é o grande irmão que eu tenho, a gente estava pensando até o seguinte: será que talvez a gente não poderia pensar uma forma de ligar a estatística dos algoritmos com a nossa atuação humana para mostrar até que ponto o algoritmo não pode nos mostrar os nossos enviesamentos e os nossos ruídos? Né? Será que a gente não pode lidar de uma forma não só substitutiva? Voltando ao semestre passado, com a proposta do Eric Volcar, era simplesmente substituir tudo. Tira o humano, bota a máquina e põe a máquina para trabalhar, porque a máquina trabalha mais rápido e azar. Né? Quer dizer, o Volcar não está preocupado com a qualidade do trabalho da máquina. Ele está preocupado se a máquina vai produzir em grande quantidade.
É aquela metáfora que o próprio Klaus Ginter tem um texto interessante que ele chama de esteira de produção. Nós estamos pondo na fábrica para a fábrica produzir. E é simplesmente isso. O algoritmo ele está ali produzindo sapato em estrutura industrial. Agora, será que esse sapato está tendo qualidade? Será que esse sapato não vai ser um sapato de qualidade duvidosa, que com poucos usos o sapato se danifica, sei lá, a sola sai, o couro rasga ou alguma coisa do gênero? Porque o grande problema é isso, né? Enfiar numa situação de escala é muito diferente da gente tentar trabalhar, e aí eu gosto demais dessa expressão da professora Ângela, uma artesania dentro da jurisdição. Né? Talvez passe por esse contraponto. Talvez passe por esse contraponto. O modelo da fábrica ele é incompatível e ele é produtor de ruído. O grande problema é que parece que o nosso judiciário está muito acomodado com a ideia da fábrica. Mas será que a gente não pode ter, dentro da artesania, alguma forma de pensar a qualidade daquilo que a gente está produzindo? Né? Porque senão também vira um problema. Vamos dizer aqui, a artesania vira miçanga, e não é isso que a gente está falando. Né? Tem gente que vai confundir artesania com miçanga. Então isso é muito sério, isso é muito perigoso. Enfim, né? Aqui em Belo Horizonte o pessoal acha que vai ser produzido na Feira Hippie, e a Feira Hippie já deixou de ser artesania há muito tempo. Né? Quem conhece sabe que a Feira Hippie já deixou de ser artesania. Então isso é muito sério, isso é perigoso. Enfim, Danilo. Professor, antes da minha fala, me permita só uma ressalva. Eu acho que depois que a gente passou para o sábado pela manhã, nós permitimos algumas comparações que na semana a gente não fazia. O artesania com miçanga foi uma comparação sensacional. Eu só queria fazer uma ressalva para a gente não incorrer no risco de banalizar o ruído. Quando a gente fala assim, a variabilidade, ela não é um problema, o ruído ele não é um problema. O Kahneman fala sobre isso, e ele defende exatamente essa ideia. Que em alguns julgamentos, a variabilidade ela é até bem-vinda, que a diversidade de opiniões ela conduz ao surgimento de novas ideias. A inovação só vem de novas opiniões, e essas novas opiniões são, em certa medida, ruídos decisionais. Tudo bem, mas o problema aqui é o seguinte, em alguns julgamentos, o ruído ele sempre vai ser um problema. Por exemplo, se o mesmo sujeito recebe do mesmo problema duas decisões diferentes, vamos pensar no judiciário, duas decisões diferentes do judiciário, nós temos um ruído problemático aí. Se duas pessoas diferentes com o mesmo problema jurídico recebe de dois julgadores decisões completamente diferentes, aí sim nós temos um ruído problemático. Então, só para a gente separar, talvez aqui, o ruído joio do ruído trigo. Tá? E o Kahneman, ele se preocupa um pouco com isso, até lá no finalzinho do livro também, para a gente não correr o risco, de fato, de banalizar essa ideia de variação com ruído propriamente dito. E aí, só para fechar essa minha fala, o ruído ele se torna prejudicial quando os julgamentos eles deixam de ser, por exemplo,
verificáveis e passam a não ser mais medidos. É isso que o autor vai defender lá. Falar, olha, não consigo mais verificar onde tem aqui uma inovação e onde tem, sei lá, a tecnia, por assim dizer. Né? Então, só para a gente poder separar, não terminar essa discussão incorrendo na possibilidade de banalizar a ideia de ruído. E o Kahneman ele vai sugerir, a gente está falando aí, como tratar ruídos. O Kahneman ele vai sugerir uma espécie de limpeza. Limpe os seus julgamentos, limpe as suas decisões. A ideia de um julgamento é precisão, e não expressão individual. É isso que ele fala em um dos apêndices. A gente acabou que não falando sobre os apêndices, porque eram questões muito mais técnicas, muito mais diretas, aplicação prática. Mas quem não passeou pelos apêndices e quiser dar uma passeada, vale a pena, porque são aplicações muito práticas do livro. Tem 2 apêndices lá. E num dos apêndices ele vai falar isso. Olha, julgamento é precisão, não é expressão individual. Então, no julgamento, você, em tese, pelo menos, não deve decidir individualmente com base, né, em uma expressão meramente individual. Era isso. É interessante, Bruna, já te passo a palavra, mas eu acho que a gente talvez comece a levar o ruído a sério se a gente começar a nos policiar. Né? Eu acho que o livro talvez nos coloque sempre essa pergunta. Né? Quer dizer, talvez a gente tenha que se perguntar se realmente a cada tomada de decisão, a cada julgamento, no seu sentido lato, a gente não pode estar sendo ruidoso. Eu acho que essa auditoria do ruído começa exatamente dessa percepção. Que sim, né, é a capacidade, como Gadamer vai trabalhar, da gente nos colocar sempre em xeque, sempre em suspenso, para avaliar se as nossas pré-compreensões elas procedem ou não procedem. E aí, novamente, a gente tem que ouvir o outro. Né? Tanto interessante, se a gente pensar, no caso, voltando para o direito com o Dworkin, que o Dworkin vai pensar na teoria dos erros. Ele não vai dizer que todo o processo vai ser perfeito. Não, nós vamos errar. É óbvio que nós vamos errar. Tem tropeço no meio do caminho, nós vamos fazer bobagem, vide Suprema Corte fazendo overruling do Roe vs. Wade, vai ter erro. Né? Claro que aí a gente tem que sempre se perguntar até que ponto isso realmente é um ruído, até que ponto isso realmente é uma burrada, até que ponto qual é né, as consequências daquilo que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Eu acho que isso é muito importante. Né? Eu acho que quando a gente pensa na possibilidade da existência do ruído e na possibilidade da existência dos vieses, isso amplia uma camada a mais de ônus argumentativo quando nós estamos lidando com julgamentos. Tanto no curso dos julgamentos, quanto nos julgamentos do passado, inclusive. Porque a gente vai ter que pôr eles para conversar. Será que realmente eles não foram construídos sobre a base de vieses e sobre a base de ruídos? Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Se torna uma coisa mais complicada ainda. E aí, realmente, eu entendo aqueles alunos que deixam o curso para vender miçanga na praia. Como Minas não tem praia, então fica mais difícil. A Feira Hippie já não aceita miçanga, acabou. Né? É abrir um botiquim aqui. Porque pelo menos aqui tem muito. Ainda é um bom negócio, pós-pandemia. Mas, enfim, Bruna. Então, professor, ouvindo vocês conversarem aqui sobre questões judiciais, eu não poderia deixar de falar sobre um determinado assunto. Ouvi em outras apresentações sobre o ativismo judicial e como isso, querendo ou não, se torna um ruído grande, porque a interferência do poder judiciário nos demais poderes, que, em teoria, são autônomos, trabalham individualmente, é algo muito ruidoso.
E aí, trabalhando também com o projeto que estou desenvolvendo, tendo o senhor como professor orientador, eu pude perceber no ramo da tecnologia como o poder judiciário ele tem ganhado um espaço que a gente não está percebendo tanto, pelo menos assim, as pessoas que não são profissionais do direito não estão percebendo, os profissionais do direito ainda estão tendo dificuldade para perceber. Veja só, a gente está sendo tomado pelas inteligências artificiais, mas quem desenvolve a inteligência artificial? Nós, seres humanos. Nós estamos desenvolvendo máquinas para nos substituir. E aí eu quero lançar uma crítica nisso que o senhor comentou sobre a gente se policiar. A ideia que o livro traz da gente se policiar. Eu acho que vai muito além disso, porque quando a gente entra nessa questão da inteligência artificial, como a gente vai policiar a criação de uma inteligência artificial, sendo que daqui a um tempo ela vai nos substituir e a gente vai ficar sem trabalho, digamos assim. Um exemplo. O ser humano, ele está tomando uma procedência, ele está tomando um espaço que vai muito além da gente simplesmente se policiar. A gente está tendo que trabalhar agora no coletivo. O individualismo, ele já não faz mais efeito. Se a gente não trabalhar em ajudar o próximo nos ajudar, a gente não toma, perdão, a gente não consegue mais tomar o controle do eixo. E eu falo isso porque eu fui fazer a leitura de algumas decisões, ouvi o colega Danilo também falar sobre a discrepância de duas decisões da mesma área. Isso mostra que não está funcionando da forma certa. E aí, voltando ainda para o tema do meu projeto, sobre a questão da influência da inteligência artificial nas decisões judiciais, daqui a um tempo, a gente não vai precisar mais pensar. E isso é um grande ruído. A gente deixar de pensar provoca o silêncio, que é outro ruído. Então, assim, eu vejo muitas pessoas hoje procurando estudar, e eu sou uma grande defensora disso, até porque eu faço a mesma coisa, mas a minha maior preocupação é no futuro. Pessoas daqui 30 anos, elas vão ter essa necessidade, elas vão querer estudar também, porque a gente vai ser tomado por um leque de programas que não vão precisar mais da nossa opinião, ou não vão precisar mais do nosso trabalho. Eu acho que isso é um ruído gigantesco, que tem como ponto inicial o Poder Judiciário, que está tomando um espaço que ele não deveria tomar. E é isso. Eu queria só, assim, aproveitando a fala de Bruna, né, sobre essas questões que vêm assim, judiciais. Hoje, quando a gente ingressa com a ação, rapidamente vem lá um conciliador digital e oferece uma proposta nada a ver, uma possível proposta de acordo, né? Que às vezes não atendem às necessidades do que de fato você pediu. E ela vem assim muito generalizada. E aí, algum tempo, e assim, isso vem tomando assim uma proporção, porque antes eram algumas empresas apenas que trabalhavam, né? E aí ele já falava assim, ó, você ingressou com a ação, está na vara tal, número tal. Temos uma proposta para te oferecer tantos reais. Se você aceitar, coloca aqui seus dados e vamos dar fim, né, com esse acordo. Ou, caso você não aceite, mande a contraproposta. E aí o que eu mais acho interessante é que, assim, muitas vezes eles não vêm assim, de fato, com a resposta do que você pediu, não é? Não é uma simples, não foi porque você entrou com ação de restituição de valores ou cancelamento de compra, enfim. Ele vem, assim, às vezes com um valor totalmente diferente, parece que não entendeu o que você queria, e algumas pessoas, inclusive, elas aceitam, principalmente aquelas que ingressam judicialmente, através desses sistemas de saque, que, assim, às vezes eu acho, assim, que é um acesso à justiça já problemático, porque a pessoa consegue ingressar pelo saque, mas ela não tem, de fato, um acompanhamento judiciário. E, assim, o que eu observo é que o ruído ele já começa daí.
as pessoas elas começam, esse aparato, né, de informação que não entende o que você quer, oferece talvez o que você não pediu, com um valor muito abaixo do que talvez o judiciário, ele naquela sua localidade esteja pagando. E a cada hora que passa, a gente observa que as empresas estão nesse sentido, nessa proposta, quando diz respeito desse primeiro atendimento e para tentar diminuir a demanda. Eu até coloquei uma observação, assim, eu gosto muito da mediação, muito embora eu acredito que a mediação ela não pode ser tratada em todos os casos, principalmente em casos que afetem o direito do consumidor, que tratem de relação de consumo, mas para muitas situações ela é um meio muito adequado. Quando a gente fala de ruído, eu observo e assim, eu entendi muito, eu entendi sobre o ruído, essas questões de comunicação, dessas falhas de comunicação, ou talvez de respostas que a gente que elas não são não vem como uma regra, né? E aí eu observo que às vezes essa falha ela acontece exatamente nesse momento da comunicação, principalmente quando eu digo nas questões judiciais. E quando a gente vai para a mediação, a gente começa a entender onde esse ruído ele tá acontecendo e talvez por isso tantas sessões, tantas questões que são tratadas. Eu volto aí a fala para quem quiser. Jamile, eu acho que a sua observação é uma observação interessante, exatamente porque a gente não pode confundir a conciliação com a mediação, porque são coisas muito diferentes. São coisas muito diferentes, né? E esse é o ponto, né? Quando a gente está lidando com a conciliação, e às vezes o bordão da conciliação no Brasil é um bordão muito levantado, essa ideia de que conciliar é legal, e eu tenho horror desse slogan do CNJ, porque ele pode ser muito perigoso, né? Então, acho que são questões que nos fazem pensar aqui, porque, como a gente já trabalhou anteriormente, até aqui no Caju, né, quando a gente lida com um sujeito, um litigante habitual, um repeat player, como diria o Mark Gallanter, onde ele tem uma série de informações privilegiadas que o litigante eventual não tem, ele tem acesso para fazer melhores conciliações para ele. E com isso ele minimiza o custo dele, né? Então, isso é um ponto extremamente importante para a gente poder pensar, porque isso tudo pode ser manipulável, né? E aí é óbvio, quem está engajando muitas vezes na prática de uma conciliação não está engajando com um interesse mais do que estratégico, no sentido habermasiano. Eu quero produzir um resultado benéfico para mim. Eu quero te oferecer um valor, que é um valor que eu sei que você vai aceitar, e que eu sei que, inclusive, vai ser um valor mais baixo do que o valor se eventual decisão judicial for posta. Porque, né, isso não é mais brincadeira, como através da jurimetria fazer todo o mapeamento. Não é preciso, é ruidoso, mas a gente começa a ter uma noção de como a coisa pode vir no futuro. E isso, para os repeat players, é extremamente caro. Você consegue mapear, você consegue lidar, você consegue trabalhar aqui com aquilo que vem, né? Então, enfim, sem falar que se a gente está lidando com pessoas economicamente hipossuficientes, o tempo de demora do processo pode ser uma coisa extremamente opressora. Importante. Né? Então, a pessoa aceita receber menos, mas aceita receber agora Logo. do que, enfim, do outro lado da moeda, para grandes valores. É o problema dos precatórios. Você está numa fila e essa fila anda muito devagar. E aí, como é que você vai fazer? Você pode ter até 2 milhões, 3 milhões para receber, mas você não tem perspectiva de receber.
né? Você aceita, consequentemente, receber menos para receber logo. Mas é o outro lado da moeda, também do mesmo modo. Né? E aí eu concordo, quando você diz que a mediação é uma forma interessante, mas há mediações e mediações. Na verdade, para falar de mediação, eu tenho que falar também de um preparo, né? Que hoje existiu um movimento aí para mediação, para mediador. O CNJ vai lá e faz um curso, né? Não explica como se lança o processo, ele não trabalha com esse mediador no decorrer das situações. E o judiciário também tem juízes que eles não entendem como funciona a mediação. Eles E têm aí, pois é uma insegurança, é uma questão do poder, parece que o poder está saindo da mão deles, mas tá, e tem que sair, e esse é o problema. sim, mas assim, o que eu acho assim, mais interessante é que eu faço a mediação, a extrajudicial e a judicial. E aí o negócio funciona muito bem quando é extrajudicial e para determinadas situações. E eu acredito, inclusive, que ela não funciona tão bem para o poder, para a relação de consumo, porque existe essa questão. Precisa de uma mudança de postura das empresas também para que a mediação ela funcione. E como a gente já estava dizendo, não é interessante porque a mediação é interessante, a conciliação e a forma como as empresas fazem ela se torna interessante para a empresa, consequentemente para o judiciário, porque é um número a menos ali, não é? É um acordo que já foi baixado, mas ela não é interessante para aquela parte hipossuficiente que ingressou muitas vezes lá pelo saque e que vê ali aquela necessidade de receber aquele dinheiro rápido. Então, assim, hoje eu acho que um dos grandes problemas de tratar a mediação e talvez tornar algumas situações menos ruidosas ou enviesadas seria uma mudança de postura, tanto do judiciário, que ele precisa entender melhor sobre as questões de mediação, sobre a própria mediação, e que ela não pode ser tratada como conciliação. Talvez algumas técnicas de conciliação aplicadas na mediação, mas não são coisas totalmente distintas. Inclusive, a relação que você traz, ela é diferente. As relações continuadas, e eu não vejo uma relação mais continuada do que a relação de consumo, porque a gente consome o tempo todo. Mas existe esse grande problema, e eu acho que a mediação ela precisa ser melhor trabalhada assim, talvez melhor trabalhada e com mais preparo, e quando eu digo mais preparo, o próprio judiciário ele tem que investir cada vez mais nos mediadores, em cursos. Agora mesmo tem o curso de superendividamento, eu achei muito bacana quando veio lá o pessoal do NUPEMEC falando, olha, os mediadores do tribunal receberão um curso. Isso foi no começo do ano, até agora eu não vi nada desse curso. Sequer marcaram reunião, ou seja, a gente está com a lei de superendividamento, as pessoas não sabem tratar realmente essa lei de superendividamento. No corpo da lei ela fala lá de mediação, mas só trata de conciliação, e no fim das contas o negócio não acontece, não aconteceu, e eu até pensei que, poxa, o tribunal agora vai dar uma alavancada com esse negócio de superendividamento, vai dar um curso para o mediador, mas também não é interesse deles. No interesse do tribunal, no interesse dos bancos, no De interesse. ninguém, de ninguém. Isso não é. Então, assim, o grande problema é pensar que a mediação ela não é uma obrigação. E assim, o que eu acho mais interessante é porque lá no direito de família, o primeiro momento, e você pode pedir a qualquer momento a mediação, e no direito de família, ele não trata de conciliação, ele fala que é obrigatória a mediação. Aí você chega para fazer a mediação, né? O juiz vai e manda a mediação para você tentar a mediação e tal, e tal, e tal. Só que também não há um preparo dos advogados para essa mediação. Então o cara já chega falando assim: o rito não é esse, eu que tenho que falar primeiro. Eu não tenho mais. Aí você fala: a gente pode ter uma sessão de até 2 horas. Eu não tenho esse tempo. Você está entendendo? É uma dificuldade muito grande. Então, às vezes, o ruído da decisão acontece porque as próprias pessoas não se ajudam.
Com certeza. Ô, gente, se eu ficar falando de mediação aqui, eu acho que eu passo o dia todo, porque é um dos temas que eu gosto, porque eu acho que pelo fato de trabalhar tanto tempo no núcleo de prática, sabe? E ver assim como as coisas elas são dinâmicas, como elas acontecem de fato com a mediação. Eu realmente acredito que a mediação é um instrumento transformador, mas não da forma como vários mediadores fazem. Eu acho que você tem que individualizar as situações, então por isso que eu falo muito de mediação, vocês me Mas é a desculpem, viu? provocação que eu te fiz com relação ao É, setor. Por que é, que o judiciário tem medo da mediação? A gente tem que pensar sobre isso. é assim, eu até não pensei nele como um paper, assim, porque eu preciso me apoiar em outras pessoas e eu não vejo ninguém falando assim, sabe? Eu não vejo tantas pessoas falando sobre esse tema, sobre do porquê desse medo. Até para eu me apoiar nessa pessoa e falar, não, ainda é por isso, por isso, por isso, sabe? Então é complicado. E aí, pessoal? Vou propor aqui para a gente encerrar, já que o Júlio trouxe lá em Inhotim. Inhotim tem uma sala, chama Pavilhão Sônico. Uhum. Ó, Pedrão, rende aí uma discussão para a gente fazer até um título de texto. A gente podia pensar em criar um pavilhão sônico jurídico, tá? Um local em que a gente possa isolar o ruído. Esse pavilhão fica no topo lá, bem no alto, a gente passa por um esforço físico para chegar nele, né? É um subidão, assim, a depender da tua, como é que tu tá em dia ou não com a academia. Aí chegando lá, é uma sala, uma sala imensa, no meio do mato, né? Da mata lá, com um vidro circular, e bem no centro, ela é toda circular, né? Um pavilhão circular, toda ela de vidro. Um vidro muito curioso, porque tu só tem nitidez se tu encara ele de frente. Se tu olha ele de lado, ele já disturva toda a mensagem, olha só, toda a imagem, né? Coisa de quando a gente precisa encarar de frente. Eu quero fazer essa metáfora também. E no centro desse pavilhão tem um buraco, ele é cavado 200 e tantos metros abaixo da terra e tem um microfone lá. E na sala a gente só escuta o ruído, que são os movimentos das placas tectônicas da Terra. Então, esse pavilhão né, chama os Sons da Terra, é um pavilhão sônico. Tá? Então, essa coisa de tu tá lá, tem aquele ruído que é o ruído da Terra, mas também tem o ruído das pessoas ali. Todo mundo tenta entrar em silêncio, todo mundo tenta não fazer barulho, mas faz. Né? Faz o ruído ali. Né? E tem a coisa do viés também, né? De dependendo do ângulo que tu tá, tu enxerga um tipo de imagem turva, enviesada naquela sala, né? Então, eu pensei aqui e lembrei dela, não tinha feito essa associação, fiz agora, muito ali pelo Júlio, né? Que a gente poderia pensar, né, em como construir um pavilhão sônico, né, para o direito e tentar ali fazer uma auditoria desse ruído, né, qual é o ruído padrão, onde é que está o ruído de sistema, né, quando essa variabilidade ela é desejada para o bem ou para o mal, né, porque às vezes a gente deseja a variabilidade para o mal também e induz que ela aconteça, né, então o ruído está muito mais aí como um fato, né, e que a gente vai operar com ele. Né? A gente precisa distinguir o viés do ruído, né? Precisa entender por que a gente, né? Talvez porque a gente já esteja mais, né, sensibilizado a isso, por que a gente rejeita mais o viés ao ruído, né? E por que a gente não vai conseguir eliminá-lo e a gente tem que encarar isso, né? Mas a gente pode tornar o mundo menos ruidoso. Ou, no mínimo, né, entender o ruído. Entender ele. Uhum. Né? O que ele significa aqui, nesse caso, nessa decisão. O ruído pode ser a diversidade, pode ser demanda de grupos minoritários. Né? O ruído podem ser interesses econômicos ali. A gente precisa entender eles, né? Colocar eles na equação.
né? E sempre fazendo isso que o Pedron, né, chamou ali, né, tentando com um esforço hercúleo, suspendendo os nossos pré-juízos inautênticos, né, se colocando em questão, se colocando em xeque sempre, né. Eu acho que o saldo foi super positivo, Pedron, acho que a nossa mudança para os sábados melhorou bastante, né, e agora a gente tem que redimensionar o grupo, né, depois da nossa pausa, merecida pausa. Isso aí, estão todos de parabéns, adorei as apresentações de todos, parabéns, espero que a gente continue aí fidelizado ao grupo, seja com café, com chá, né, ou sem nada mesmo, pode ser em jejum também. Com certeza, Ângela, eu faço cor às suas palavras, eu acho que foi um semestre produtivo, eu acho que reflexões importantes foram plantadas, acho que acima de tudo isso, né? Não são respostas alcançadas, mas perguntas que são importantes e que vão direcionar aqui as nossas investigações ao longo aí de um bom tempo, eu diria. Eu espero realmente que o texto e as discussões, né, acompanhem aí as pesquisas de cada um de nós aqui. E, bom, a gente tem que seguir para o próximo semestre. Ângela, talvez eu acho que a gente deva manter, até por conta da melhor forma de organização e desse resultado positivo, desse saldo positivo dos debates, o sábado. Né? Porque acho que, da forma como os horários do PPGD vão estar apresentados, a gente vai acabar tendo certa dificuldade. Então, acho que o sábado vai ser o mais positivo aqui. E agora a gente tem que pensar na temática. Né? Para onde a gente caminha mais? Sugestões? Ninguém? O povo tá lento hoje. É. Falaram bastante até, né, achei que não ia, não, tá bem, acho que a gente agora precisa pensar no que vai discutir no próximo, quais obras a gente vai usar, uma obra, vários artigos, uma obra coletiva, não sei, não tem nenhuma em mente agora, Pedrão, também, pensar. Pensou em alguma? Eu estava dando uma pesquisada aqui para ver se a gente chega em alguma interessante. Vale pensar. Ah, Se vocês tiverem sugestões de temática, fiquem à vontade. Jamile vai sugerir alguma coisa ligada à mediação. Opa, Já ia professor, falar, daqui a pouco eu só quero falar de mediação, aí vocês vão me botar para correr do grupo. Jamile foi expulso do grupo. Ô, professor, Pedrão, se eu tinha começado a falar sobre o livro sobre mutação constitucional, eu acho que é um tema que conversa com essa última discussão que a gente teve, até porque, vendo até alguns colegas do mestrado também, é um conceito que ainda é meio deturpado, as pessoas não entendem ou entendem errado o que é. Eu acho que a gente poderia caminhar nesse viés, se os colegas e quem adentrar no próximo semestre não se importar. Tá, pode ser. Pode ser. Acho que dá para se trabalhar aqui com isso. Bom, é um tema que eu sou suspeito para falar. Né? Enfim, eu sou suspeito para falar. É um tema que acho que, Evelyn, quando eu escrevi a tese sobre mutação, eu jurava que era, primeiro, né, quando eu achei o tema,
O tema me foi aqui proposto para discussão pelo professor Marcelo Catoni. Eu achava que o tema não ia para frente, eu achava que ia ser fogo de palha, no caso, a discussão da reclamação 4335, e depois ela ia ser esquecida, e esse, né, que a gente entra na corte de Barroso e a coisa muda por completo. Fazendo aqui uma... não é nem uma analogia, mas talvez até uma paródia da corte de Warren, nos Estados Unidos, mas enfim. Né, isso é interessante, isso é interessante. E talvez ao mesmo tempo, né, interessante para a gente pensar por que a teoria da mutação só se popularizou no Brasil. Por que qualquer autor que vá trabalhar com mutação fora, e na verdade, né, fora significa só Alemanha, acaba pós-Weimar. Eles percebem que isso foi uma estupidez de todo tamanho, mas qualquer manual leco de direito constitucional brasileiro vai falar de mutação como se fosse a coisa mais legal, positiva né, e interessante. Eu juro que eu não entendo isso, não. Eu juro que eu realmente não entendo isso, não. Mas, enfim, né, acho que é uma questão. Mas aí, talvez, a mutação ela pode vir, mas ela pode vir dentro de um pacote talvez muito mais amplo para a gente pensar a reconstrução do conceito de jurisdição. Né? Eu acho que esse é o ponto. A gente falou pouco na história do Caju, por exemplo, sobre autores como Waldron ou Tushnet. Talvez seja a hora da gente começar a pensar nisso. Né? Qual é o papel da jurisdição e qual é o papel da legislação, enfim. E aí talvez a gente chegue no ponto da Jamile, né? Porque o judiciário tem medo da mediação. Acho que dá. Acho que dá para a gente pensar por aí, Evelyn. Legal. Pode Eu ser. pensei nisso também. Super apoio. Não, super apoio. Eu pensei nisso também, não sei se eu estou dando uma viajada, a professora Ângela pode me puxar de volta para a terra, mas eu pensei também na questão da linguagem, das metáforas que ela sempre traz, da gente trazer também para essa questão da mutabilidade constitucional, né, que tem muito a ver com isso, sobre interpretações. Sim, não, com certeza. Com certeza. Bom, eu voto conforme a relatora. Eu também. Tudo bem. Então, sigamos nessa proposta. Sem ruídos. Sem ruídos. Ou seja, se o professor do próximo semestre não gostar da temática, a relatora está lascada. Não, a temática é boa. Eles vão entrar depois do pacto social, já foi. Está feito, está estabelecido. Exato, exato. Né? Acho que é isso aí, é isso aí. Então é isso, gente. Então, encerramos formalmente mais uma edição, né? Mais um semestre, mais um encontro. Eu vou disponibilizá-lo lá no YouTube. Eu acho que esses registros eles são importantes e eles devem ser divulgados, até para que quem está chegando posterior acompanhe, volta e vá assistir o que é que foi objeto de discussão para poder se inteirar. Acho que a gente manter essa biblioteca de encontros e reflexões fica também sendo algo muito valioso. Então, desejar aí a todos um ótimo sábado, aí, um período de recesso, e aí a gente retoma o Caju a partir de agosto. Isso aí. Bom sábado, pessoal. Obrigada, gente. Bom final de semana, tá? Tchau, gente. Pessoal. Bom fim de semestre.